João foi afastado das pessoas, da igreja e do convívio que ele conhecia. Mas nunca foi afastado de Deus. Quando os homens tentaram silenciar João, o céu decidiu falar mais alto. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem em um tempo em que tudo parece silencioso demais. Pessoas se afastaram, portas se fecharam, respostas não vieram. Se esse é o seu momento, permaneça comigo. Porque essa história não é apenas sobre João, é sobre o que Deus faz quando o silêncio chega. João era o último apóstolo vivo. Caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres e permaneceu fiel até o fim. Enquanto os outros apóstolos foram mortos por causa do Evangelho, João foi condenado ao exílio, não para ser honrado, mas para ser esquecido. Ele foi levado para a ilha de Patmos, um lugar seco, rochoso e isolado, usado como prisão pelo Império Romano. Ali não havia templos, multidões ou conforto. Havia solidão, trabalho forçado e silêncio. Aos olhos humanos, Patmos parecia o fim da missão de João. Mas aos olhos de Deus, era apenas o cenário de algo maior. A Bíblia diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. Mesmo preso, ele continuava sensível à presença de Deus. Isso nos ensina que o lugar não limita a voz de Deus. Quando tudo é tirado, ainda resta a comunhão. O silêncio não é a ausência de Deus. Muitas vezes é preparação. Jesus começa falando à igreja de Éfeso, uma igreja ativa, trabalhadora e firme na doutrina. Eles não toleravam o mal e resistiam aos falsos apóstolos. Aos olhos humanos, era uma igreja exemplar. Mas Jesus, que vê além das aparências, revela que havia algo faltando. Nem todo trabalho espiritual significa intimidade espiritual. O alerta é sério. Se não houver arrependimento, o candeeiro será removido. Isso significa perder a presença, não o prédio. Uma igreja pode continuar aberta, mas vazia da glória. Deus não procura apenas obras, Ele procura corações que o amem de verdade. A promessa também é poderosa. Ao vencedor, Jesus dará acesso à árvore da vida. Isso aponta para a restauração, intimidade e vida eterna. Quem decide voltar ao primeiro amor não perde nada, ganha tudo. O chamado é claro: amar a Deus acima de tudo. Essa mensagem não é só para Éfeso, é para nós hoje. Trabalhar para Deus é importante, mas amar a Deus é essencial. Quando o amor esfria, a fé vira hábito, mas quando o amor retorna, a presença de Deus volta a ser prioridade. Jesus não ignora o esforço da igreja, mas chama ao arrependimento. Ele diz: lembra-te de onde caíste. Antes de corrigir ações, ele chama a memória. Voltar ao primeiro amor começa lembrando como era caminhar com Deus sem distrações, sem frieza, sem rotina religiosa. Esmirna era uma igreja pobre aos olhos humanos, mas rica diante de Deus. Diferente de outras, Jesus não começa com repreensão. Ele se apresenta como aquele que esteve morto, mas vive. Uma mensagem direta para uma igreja que enfrentava perseguição, dor e medo. Deus vê o sofrimento que ninguém mais vê.